A balança comercial nossa aqui em Caxias, em termos de exportações, tá? A gente tem uma expectativa aqui em torno de 750 milhões de dólares até 800 milhões de dólares. Mais próximo ali de 750 do que a 800. É a expectativa que a gente tem de fechamento, tá? Para dentro da economia de Caxias. Para os próximos períodos, o que pode movimentar muito a economia de Caxias são esses projetos que nós temos em infraestrutura em níveis nacionais que podem trazer alguns investimentos e movimentar dentro a nossa indústria local aqui. Mas claro, tudo depende, como eu disse, do primeiro trimestre do ano que vem. Se vier uma insegurança, uma incerteza ali no início do ano, aí todo mundo restringe investimento e a gente pode correr algum risco ali na frente. Não é o cenário que a gente vislumbra agora. A gente espera que as coisas aconteçam a contento e que a nossa indústria ano que vem performe direitinho e que fomente comércio e serviços também. Marcelo, você falou diversas vezes na tua explanação sobre a insegurança, a palavra insegurança. Qual é o impacto dela no comportamento econômico? Bom, economia, como eu disse ali, ela vive em cima de confiança. Tá? Então a gente vive várias incertezas, inseguranças, seja tributária, seja insegurança jurídica, seja insegurança do próprio mercado, inseguranças climáticas. O nosso ambiente, nesse tema específico, ele seria uma completa catástrofe. O que a gente tem? A gente tem um ambiente de pessoas que se acostumaram a lidar com esse tipo de movimento. Então, quando tu tem uma reforma tributária em curso, bom, a gente olha, tem um viés positivo e tem aqueles gargalos que a gente olha ali que podem trazer algum alento. Mas a sociedade brasileira, ela mudou um pouquinho a sua cultura, principalmente o meio empresarial. O meio empresarial está mais unido, ele está mais dentro das associações de classes, das fundações, das entidades, tentando trabalhar junto a deputados e senadores uma forma de trazer um alento para qualquer risco que a gente tenha. Uma insegurança que essa, por enquanto, a gente não tem um viés claro, é quando se fala ali no Supremo Tribunal Federal. Então, aquelas mudanças que foram feitas, que trouxeram para nós uma possibilidade de se mexer no passado, não fazendo julgamento nenhum aqui sobre a decisão, mas quando você tem algo que já aconteceu, é um fato, e você muda a regra do jogo e aquilo recorre a todo o teu passado, a tua história de negócio, e se vier alguma reversão sobre os dados que aconteceram dentro das empresas, isso sim pode restringir investimentos a duras penas e o reflexo na sociedade como um todo. Marciano, você comentou ali quando falou de empregos que são dados que trazem alento. Queria que tu abrisse um pouco para a gente esse tópico. Até Caxias do Sul, nesse último mês que foi analisado, registrou mais de 1.100 postos de empregos abertos. Também é liderado pela indústria, né, nessa abertura aí de vagas de emprego. Queria que o senhor abrisse, então, por que é um alento a questão dos empregos aqui para Caxias do Sul. A gente fala em alento porque quando você vê essas oscilações de mercado, guerras lá fora, insegurança jurídica, reforma tributária em curso, incertezas do mercado, enfim, problemas climáticos que nós tivemos, a gente tem um cenário complexo de se viver aqui no Brasil. Mas quando você vê que as empresas, os negócios estão empregando, trazendo pessoas para dentro da sociedade, o que isso gera? Quando a pessoa está empregada, ela não está aumentando o gasto público. É um ponto de alento. Quando a pessoa está empregada, automaticamente a renda dela, ao decorrer dos anos, ela vai aumentando. Fato, claro, final de ano geralmente é uma época, o último trimestre é uma época que se emprega mais, aqui em Caxias e em praticamente todas as regiões é assim, tá? Então não é algo fora da curva, vamos pensar assim, tá? Mas nós tivemos uma perda de postos de trabalho ao decorrer dos últimos anos aí, que machucou muito a economia de Caxias e as cidades ao redor de Caxias. Várias pessoas tiveram que voltar para suas cidades natais e esses postos não vinham sendo ajustados novamente. A gente já está bem próximo do que nós tínhamos, se eu não estou enganado, em 2015, tá? Bem próximo ali do que nós tínhamos de postos de trabalho lá. Isso é um efeito que, no decorrer do tempo, a gente consegue fazer com que isso seja revertido em mais consumo dentro do comércio, porque a renda onde ela é oferida, vamos pensar na indústria, como você citou, ela vai ser consumida no comércio e serviços também. Então isso reflete aos dados econômicos que a gente tem visto aqui para Caxias do Sul. Acho que esses são
pontos. E nesse segmento, agora para o fim do ano e também já para o próximo período, para a próxima temporada, o senhor vê com bons olhos? Como que o senhor vê essa situação dos empregos? Dos empregos, tá? Se a gente abrir a curva de entrada de postos de trabalho, ele oscilou bastante durante o ano. Mas a gente pega um recorte ali, olhando os dados do CAGED, que no mesmo período do ano passado a gente está empatado. A gente perdeu postos de trabalho no decorrer dos anos. Claro que tem aquele ajuste de final de período, que isso acontece sempre, e dá um impacto ali naquele dado durante o ano. Mas ele foi a gente conseguiu repor o que a gente perdeu ao longo do período, se olhar ali na base comparativa mês a mês de 2022. Mas a ideia é que se crie novos postos de trabalho e a gente chegue com um valor positivo perante o ano passado. Insistindo um pouquinho aí da questão da reforma tributária como um fator preocupante, mas nós temos outros positivos, né? Caxias, né, como tu citaste aí na tua palestra, as questões logísticas do aeroporto, do porto, mas também falaste da educação, né, que é uma das principais bases. Como é que tu está avaliando, inclusive também o controle da inflação, esse novo governo federal? O controle da inflação, ele é praticamente ditado pelo Banco Central. O Banco Central é que busca regular o efeito da inflação. E ele mexe na taxa de juros. Então a inflação ela tem esse remédio. O governo central, a gente não nota uma visão muito clara de ter uma tendência de forçar a redução da inflação. Quando aumenta-se o tamanho do Estado, automaticamente tu precisa de mais recurso financeiro para cobrir aquelas despesas públicas, o gasto público. Se você tem déficit primário, ou seja, o que você arrecada menos o que você gasta, ele está negativo, e você continua aumentando o teu gasto, isso traz uma insegurança, uma insatisfação do mercado perante isso, um risco dentro das operações. Então, o que se espera de um governo cauteloso, vamos dizer assim, é que se resolva esse problema de déficit primário inicialmente e aí depois você faz os arranjos necessários posteriormente. Em termos da educação, eu acredito que é um dos principais gargalos como nação que a gente vive. Tá? A gente foi perdendo muito da nossa capacidade intelectual ao decorrer dos anos, de algumas décadas. Opinião individual minha. Nós tivemos 2 erros, talvez, aí nesse cenário. Mas de novo, uma opinião de um economista, não de alguém que estuda a área de educação. Primeiro, você ter uma criança que, mesmo que ela não saiba ler, escrever, fazer uma conta, interpretar uma frase que seja um parágrafo, e você seguir com ela dentro do próximo ensino, ela vai ter uma deficiência, ela não vai conseguir resolver aquela deficiência dela nos anos subsequentes. E vai afetar a economia mais cedo ou mais tarde. Vai afetar a economia mais cedo ou mais tarde. É o trabalho que vai chegar ali no mercado posteriormente. Outro fator é quando a gente inflou as universidades, eu acho que todo mundo tem direito, e que bom que nós tivéssemos toda a população com educação superior. Mas quando você jogou várias pessoas para dentro dos centros universitários, das faculdades, dentro do cenário nacional. Você tirou por um determinado período de tempo o ensino técnico no ensino médio, você acaba reduzindo a capacidade desse povo. Então você tem aquele fator que nós tínhamos no passado, você é formado, você tem um diploma de formação universitária, tinha um diferencial, hoje ele não tem mais. Você pega pessoas formadas que, por vezes, vamos lá, dentro da área de atuação nossa, não consegue fazer uma conta de uma variação percentual entre um número e outro. Isso é inconcebível. A gente não pode aceitar isso como sociedade. Isso é o que vai gerar ali todo o efeito de redução de postos de trabalho ali na frente, redução de crescimento econômico, aumento de inflação, enfim. De cálculo estratégico da economia? O ideal seria a gente focar na educação de base, formar um capital intelectual forte e aí sim a gente seguir com o resto das demandas nacionais.